galera do Colégio Joaquim Alves, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice, eu sou estudante do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco do que é o curso de farmácia na UFC e mais especificamente sobre as possibilidades dentro da área de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Eu acredito que para muitos de vocês, a imagem que vem à mente quando vocês pensam no farmacêutico é a daquele profissional que fica atrás do balcão da farmácia dispensando medicamentos e dando orientações a respeito do seu uso. E vocês não estão errados. De fato, o farmacêutico ele é um dos profissionais de saúde que está mais acessível à comunidade. E desde 2014, com a aprovação da Lei 13.021, a sua presença passou a ser obrigatória durante todo o período de funcionamento das farmácias, que passaram a ser consideradas como estabelecimentos de assistência à saúde. Mas, na verdade, o Conselho Federal de Farmácia ele descreve 10 diferentes áreas de atuação do profissional farmacêutico, sendo elas alimentos, análises clínico-laboratoriais, educação, farmácia, farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial, gestão, práticas integrativas e complementares, saúde pública e toxicologia. Mas juntas, essas áreas de atuação contemplam mais de 130 especialidades do profissional farmacêutico. Eu vou deixar aqui descrito também um link, do Conselho Federal de Farmácia para que, caso alguém se interesse, possa ver todas as 135 especialidades. Essa ampla gama de atuação do farmacêutico ela só é possível porque o curso de farmácia passou por uma reformulação alguns anos atrás, com o objetivo de passar a formar profissionais generalistas, ou seja, capazes de atuar em todos os níveis de assistência à saúde e não mais especializados em uma única área de atuação. Então, atualmente, o curso de farmácia ele é dividido em 12 níveis, 12 setores, que contemplam disciplinas básicas e profissionalizantes. Então, o curso de farmácia ele dura em torno de 10 semestres e esses 10 semestres são ministrados ao longo de 5 anos, pelo menos. Então, os setores nos quais o curso de farmácia é dividido são setor de química, setor de ciências biológicas, morfologia, fisiologia e farmacologia, ciências sociais, ciências dos alimentos, setor de farmácia, tecnologia farmacêutica, toxicologia, patologia clínica, bioquímica e estágios. Mas como vocês puderam ver, ao longo do curso de farmácia a gente tem boas doses de química e de biologia. Então, se você se interessa por uma dessas duas disciplinas, vale a pena dar uma conferida. Mas as experiências que a gente tem ao longo da graduação e que vão impactar diretamente no profissional e também na pessoa que a gente vai se tornar, elas não se resumem somente às disciplinas. Então, o Estatuto da UFC ele descreve o compromisso maior da instituição, que se baseia no tripé ensino, pesquisa e extensão. O ensino, como o próprio nome já diz, ele faz referência à própria troca de conhecimento entre professores e alunos. E através desse pilar, nós, alunos, a gente também tem a oportunidade de ensinar outros estudantes, através dos projetos de monitoria, por exemplo, em que eu, um aluno, eu posso ter uma afinidade maior por uma determinada disciplina, me torno monitora dessa disciplina e vou contribuindo junto ao professor com o aprendizado de outros estudantes. Já a extensão se baseia na crença que o conhecimento que a gente produz dentro da universidade, ele se torna ainda mais valioso quando a gente escolhe compartilhar com a comunidade em geral e usar isso para melhorar de alguma forma a vida das pessoas que nos rodeiam, tá? Isso é feito através de projetos como esse do Cefac, do qual eu faço parte e que me permite estar aqui em contato com vocês. Por fim, pessoal, o pilar da pesquisa ele faz referência ao compromisso dos laboratórios e projetos de pesquisa com gerar e difundir conhecimento nas mais diversas áreas. E é nesse pilar que a gente vai focar aqui no vídeo, mostrando como que é a atuação do farmacêutico na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Nessa área, gente, o farmacêutico cientista ele vai ser o responsável por pesquisar novas moléculas, ou ativos de origem natural ou de origem sintética que demonstrem possuir algum tipo de ação terapêutica, ou seja, a habilidade de tratar ou de prevenir algum tipo de desordem ou doença no nosso organismo. Então, ele pode ainda atuar na melhoria de um medicamento que já esteja no mercado, visando a formulação de um produto novo, como, por exemplo, um medicamento que apresente um gosto ruim, e ele passa por uma reformulação para ficar com um gosto melhor, mais palatável. Isso tudo pode ser feito dentro da indústria farmacêutica ou dentro da universidade, como é o nosso caso. Para que vocês visualizem isso na prática, a gente vai acompanhar um pouquinho da rotina em 2 laboratórios de pesquisa da UFC.
o Centro de Estudos Farmacêuticos e Cosméticos, que é o Cefac, e o Centro de Desenvolvimento e Ensaios Farmacêuticos, que é o CDFA, né, em que ambos esses laboratórios eles têm como uma de suas missões justamente essa atuação na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então, só para contextualizar vocês, o CDFA é um laboratório de pesquisa, né, voltado para a área farmacêutica que existe há 20 anos, mas que há 2 anos aproximadamente ele passou a realizar pesquisa de desenvolvimento de novos medicamentos, né, usando a nanotecnologia como estratégia. Então, com a implementação do grupo de pesquisa em nanotecnologia, que é o GPNano. Mas afinal, o que é nanotecnologia? A nanotecnologia ela se baseia na produção ou manipulação de forma muito controlada e precisa de materiais em escala nanométrica, ou seja, num tamanho extremamente reduzido. E só para que vocês tenham ideia do quão reduzido é esse tamanho, esse é o número de bolas de futebol equivalentes ao tamanho da Terra e é também o número de nanopartículas equivalentes em tamanho a uma bola de futebol. E pode até parecer coisa de ficção científica, mas a verdade é que a nanotecnologia está cada vez mais inserida nos processos de desenvolvimento de produtos que são do nosso uso cotidiano, como protetor solar, perfumes, cremes dentais, escovas de dente, hidratantes, itens de maquiagem e etc. E daí, pessoal, na prática, né, tanto dentro da indústria farmacêutica quanto no CDFA e no Cefac, a nanotecnologia é muito aplicada através do uso de nanocarreadores, que são estruturas em escala nanométrica, né, obviamente, que podem estar associadas ou envoltas ao princípio ativo, né, e que sejam capazes de carreá-las até o local de ação de interesse dentro do nosso organismo. Então, imagina o nanocarreador como sendo uma espécie de guia, né, que ele vai levar aquele medicamento, aquele princípio ativo, até o local de ação que ele precisa chegar dentro do nosso corpo para ele conseguir desempenhar aquele efeito que a gente busca quando toma aquele medicamento, que é o chamado efeito terapêutico. Um exemplo de nanocarreador são as nanopartículas. Então, elas podem se apresentar em diferentes formatos e composições, né? E por causa disso, o princípio ativo ele também vai poder ser carreado de diferentes maneiras. Mas para que vocês consigam entender melhor, imaginem a nanopartícula como sendo uma bolinha, tá? Que pode ter um espaço em seu interior ou não, e que ela é recoberta por uma capa protetora. Então, por exemplo, no caso de um lipossoma, que é um tipo de nanopartícula, essa capa protetora, né, ela é chamada de bicamada lipídica, e no interior a gente tem uma fase aquosa. E eu não sei se vocês já tentaram misturar água e óleo, mas eu tenho certeza que vocês já perceberam que eles não se misturam. Então, isso acontece porque eles apresentam naturezas diferentes. E a gente costuma dizer que semelhante dissolve semelhante. Então, no caso de um lipossoma, a grosso modo, a bicamada lipídica, ela se assemelha mais ao óleo, né? Enquanto que a fase aquosa, que é aquele interior, ele se assemelha mais à água. Então, a depender da afinidade que aquele princípio ativo ele vai demonstrar, ele pode ser carreado tanto disperso na fase interior do lipossoma, na fase aquosa, ou aprisionado na nossa capa protetora da bolinha, que é a bicamada lipídica. Bom, o uso de nanocarreadores para transportar esses medicamentos apresenta algumas vantagens com relação aos fármacos convencionais, como a redução da toxicidade desses princípios ativos, por exemplo, porque os fármacos convencionais nem sempre conseguem atingir somente o tecido-alvo, ou seja, aquele tecido que está doente, e eles acabam atingindo também os tecidos saudáveis. Já as nanopartículas, elas conseguem se acumular de forma mais eficaz naquele tecido-alvo, preservando as células saudáveis. Daí, com isso, gente, eu acabo reduzindo também o risco de ocorrência de muitos efeitos adversos. Agora que vocês estão um pouquinho mais familiarizados com a nanotecnologia, eu vou mostrar como que é na prática o processo de síntese de um lipossoma como nanocarreador de um fármaco. O primeiro passo para a produção do nosso lipossoma é a pesagem de todos os componentes que a gente vai usar na preparação. E aí é como se a gente estivesse fazendo uma receita, gente. Em qualquer receita, a gente precisa respeitar a proporção dos ingredientes para conseguir chegar no prato que a gente quer. Então, à medida que eu vou pesando os componentes na balança analítica, que é aquele equipamento anterior, eu vou depositando nesse frasco que a gente chama de balão de fundo redondo. Bom, todos os nossos componentes estão pesados, mas para formar o lipossoma, a gente precisa que eles se misturem, tá? Para isso, a gente vai solubilizar esses componentes. Então, estou usando clorofórmio para fazer essa solubilização. Em seguida, a gente vai homogeneizar essa solução, tá? Componentes solubilizados, o próximo passo vai ser levar o nosso balão para um equipamento chamado rota evaporador.
E o que esse equipamento vai fazer, gente, é basicamente aquecer essa solução que está dentro do balão, fazendo com que o cloroformo evapore, tá? Abandonando a nossa preparação. E aí, à medida que o cloroformo evapora, o que vai sobrando é um filme lipídico aderido à parede do balão. Esse filme lipídico vai dar origem, mais lá na frente, à membrana do nosso lipossoma, tá? Em seguida, a gente vai hidratar o nosso filme lipídico, tá? E para isso, a gente vai usar o PBS, que é um tampão. Tá? Então, a gente adiciona o PBS, homogeneiza novamente e retorna esse balão para o rotoevaporador. E tá aí o nosso balão na fase de hidratação do filme lipídico, tá? Se a gente conseguisse dar um zoom na nossa preparação nesse momento, é mais ou menos isso que a gente veria acontecer. Então, o PBS, ele vai fazer com que aquele filme lipídico vá se soltando do balão, tá? E formando os nossos lipossomas, enquanto que o fármaco imerso nele vai sendo aprisionado dentro dos lipossomas. Só que vocês conseguem perceber que o lipossoma recém-formado, ele tem várias camadas de membrana e não só uma? Isso prejudica o tamanho, fazendo com que ele fique maior do que a gente gostaria. Então, a gente vai precisar reduzir o número de camadas dele, tá? Para isso, a gente vai usar esse equipamento que a gente chama de sonicador de haste, tá? O sonicador de ponta. E aí, o que esse equipamento vai fazer é basicamente transformar o nosso lipossoma de multilamelar, ou seja, com muitas camadas, para unilamelar, tá? Que é o que a gente quer. E aí eu fiz uma comparação entre o nosso lipossoma pronto e o lipossoma antes de passar pelo processo de sonicação, tá? Então, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui. Então, eu tenho uma membrana lipídica, no interior eu tenho a fase aquosa e o nosso fármaco pode estar tanto na fase aquosa quanto na membrana lipídica. Falando agora um pouco a respeito do Cefac, ele desenvolve atividades não só na pesquisa, mas também nos pilares de ensino e extensão que eu citei para vocês no começo do vídeo. No que se refere à pesquisa, o Cefac atua no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, cosméticos e também de alimentos funcionais, partindo de matérias-primas vegetais. E aproveitando que a gente falou um pouco sobre nanotecnologia, no Cefac essa estratégia também é utilizada e eles já inclusive desenvolveram e estão desenvolvendo alguns produtos nanotecnológicos de origem natural. Um exemplo de um desses medicamentos que nasceu no Cefac é o nanoalecrim, que é um fitoterápico no qual eu tenho nanopartículas carregando o óleo essencial do alecrim-pimenta. Então, esse fitoterápico ele foi desenvolvido com o objetivo de ser aplicado sobre a pele, visando o tratamento de doenças inflamatórias como a psoríase e a dermatite, porque foi observado e comprovado pelas pesquisas desenvolvidas em laboratório que esse composto ele tem atividade anti-inflamatória e antimicrobiana, ou seja, ele consegue combater os mecanismos pelos quais essas doenças se manifestam no nosso corpo. O nanoalecrim está atualmente na fase de protótipo do seu desenvolvimento, o que significa dizer que ele já teve a sua eficácia e a sua segurança comprovadas. Então já se sabe que ele pode sim trazer bons resultados no tratamento dessas doenças que acometem a pele e que ele é seguro para se usar em seres humanos. Então o que precisa ser feito agora é encontrar a melhor formulação para o nanoalecrim. E o que seria essa formulação? Então o medicamento, gente, ele é como se fosse uma receita com vários ingredientes, certo? Então imagina que você tomou um medicamento para dor de cabeça. Ali vai ter o princípio ativo, que vai ser a substância que de fato vai ser a maior responsável por fazer parar a sua dor, mas eu vou ter diversos outros ingredientes que vão ajudar essa substância a desempenhar o papel dela da melhor forma possível. Então, como em qualquer receita, eu tenho que saber quais ingredientes eu vou usar, em quais quantidades e qual modo de preparo, né? Então, na farmácia é exatamente da mesma forma. A diferença é que a gente chama essa receita de formulação. Então, quando for encontrada a formulação ideal para o nanoalecrim, é que ele vai poder ser produzido em larga escala e poder também ser comercializado. Mas existem outros medicamentos que estão em desenvolvimento no Cefac que ainda precisam ter a sua eficácia e a sua segurança comprovadas antes que se pense em desenvolver uma formulação protótipo e, por fim, comercializar. Então, como exemplo, a gente tem as nanopartículas de cumarina, que é uma substância encontrada em diversas plantas da caatinga, e o nanoeugenol, que são nanopartículas contendo o óleo essencial do eugenol, que é um princípio ativo encontrado aí, extraído do cravo da Índia, e que já é amplamente conhecido por conta das suas propriedades antibacterianas, antifúngicas, antialérgicas, e que tem sido investigado por conta de uma potencial aí, atividade anti-inflamatória. E para que se obtenha evidências de que aquela substância ela vai de fato ser capaz de desempenhar aquele efeito que está sendo investigado e que ela vai ser segura para se usar em seres humanos, a gente tem que testar ela primeiro. Mas testar como?
Vocês concordam comigo que fazer isso direto em seres humanos não seria muito seguro? Porque eu ainda não tenho noção de como que aquele ativo vai se comportar em um organismo vivo, né? Então, antes de partir para os testes em seres humanos, a gente vai submeter esse ativo, esse medicamento, aos chamados testes pré-clínicos, que são feitos tanto in vitro, né, usando células isoladas, quanto em vivo, usando animais. O termo in vitro vem do latim e ele significa ao pé da letra em vidro. Então, esses testes são aqueles feitos fora de um organismo vivo, né, usando populações de células em um ambiente bastante controlado. Então, gente, esse tipo de teste ele não é feito com uma célula isolada, tá? Mas sim com uma população de células, né? Milhares de células que são cultivadas em garrafinhas como essa. E essas em específico que estão sendo mostradas para vocês são células do nosso sistema nervoso. Daí, usando o microscópio, que é esse equipamento que está sendo usado pela Ana Laura no vídeo, a gente consegue visualizar essas células e acompanhar o crescimento delas. Em seguida, para a realização do teste in vitro, propriamente dito, as células são colocadas em plaquinhas como essa, que são parecidas com aquelas embalagens de ovos, sabe? Essa placa tem alguns pocinhos, onde a gente vai colocar as células junto àquela substância que eu estou testando para avaliar como esse ativo vai se comportar e que efeitos ele vai causar nessas células. Mas vocês concordam comigo que o nosso corpo é muito mais complexo do que uma população de células isoladas? Então pensa comigo, o nosso corpo, um organismo vivo, ele tem diversos órgãos, diversos tecidos, já a célula não. Então, o teste in vitro por si só, ele não é o suficiente para que eu preveja qual vai ser o comportamento daquele ativo em um ser humano, né? Então, para isso, para tentar tornar esse resultado mais próximo da realidade, a gente realiza também os testes em vivo, que são aqueles que usam animais. Aqui, em específico, a gente está acompanhando, né, testes em vivo para avaliar a eficácia e a segurança do nanoeugenol, que é um dos medicamentos que estão sendo desenvolvidos no Cefac, que eu citei para vocês anteriormente. Então, lembra que o que está sendo investigado são as propriedades dessa substância de combater processos inflamatórios? Então, para que a gente descubra se ele tem essa capacidade, a gente precisa que esses animais estejam com uma inflamação, certo? Então, a gente aplica uma substância nas orelhas do animal que vão gerar essa inflamação. E aí, um dos sinais que a gente observa quando o processo inflamatório está acontecendo é que aquela região ela fica com inchaço. Então, esse inchaço a gente chama de edema. Aí no vídeo ele está medindo o edema nas orelhas dos animais com um paquímetro, que é esse objeto que está sendo mostrado. E daí depois, na orelha desses mesmos animais, vai ser aplicada a substância que eu estou investigando, que nesse caso é o nanoeugenol. E em alguns dias a gente volta a medir esse edema com o auxílio do paquímetro para avaliar se ele de fato diminuiu, ou seja, se o nanoeugenol conseguiu mesmo reduzir aquela inflamação na orelha dos animais, o que comprovaria a sua eficácia. Bom, pessoal, então depois de realizar os testes in vitro e in vivo, o que se espera é que a gente consiga entender melhor qual que vai ser o comportamento daquela substância em um organismo vivo. Então, como ela vai ser absorvida, como ela vai ser eliminada, se ela foi mesmo segura ou se ela apresentou alguma potencial toxicidade e, inclusive, se ela conseguiu desempenhar aquele efeito para o qual ela estava sendo investigada. Então, no caso do nanoeugenol, seria o seu efeito anti-inflamatório. Então, se essa substância ela se mostra eficaz e segura nos testes pré-clínicos, ela pode seguir em frente no seu processo de desenvolvimento, né, e partir para os testes clínicos, que são aqueles que são feitos em diversas etapas e agora sim realizados em seres humanos. E por fim, pessoal, depois de mostrar para vocês um pouquinho do que é o curso de farmácia e do que é a área de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, eu deixo vocês agora com uma mensagem da professora Luzia Caline, que é coordenadora do Cefac e ex-aluna do Colégio Joaquim Alves, e da Ana Laura, que é aluna do Joaquim Alves, né, e atualmente bolsista do Cefac, para falar um pouquinho das experiências delas na área. Olá, sou Caline Leal, professora do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará. Eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho das nossas atividades de pesquisa no Centro de Estudos Farmacêuticos e Cosméticos, que desde 2012, além das atividades de pesquisas, também tem desenvolvido atividade de extensão na Escola Joaquim Alves. O que a gente gostaria de mostrar para vocês era um pouco da nossa estratégia de pesquisa aqui no centro. Então, a estratégia é o desenvolvimento de produtos naturais bioativos que poderiam ser aplicados na formulação de medicamentos, cosméticos e alimentos funcionais. A estratégia nós investimos principalmente em plantas medicinais
do bioma da Caatinga, que é um bioma exclusivo do Nordeste, né, do Brasil, melhor falando, e que a gente prioriza nesses estudos a utilização de plantas medicinais pertencentes ao programa Farmácias Vivas, idealizado pelo nosso querido professor Abreu Matos. Qual tem sido os alvos que nós temos adotado para o desenvolvimento de medicamentos? São doenças inflamatórias, principalmente a asma, incluindo a asma grave, que é de difícil controle ainda hoje pela medicina, a dermatites de contato, dermatite alérgica, dermatite atópica, doença de Parkinson também tem sido alvo e a dor crônica inflamatória. Por que ainda a gente precisa investir no desenvolvimento de medicamentos para o tratamento dessas doenças? Se já existem vários medicamentos hoje disponibilizados nas farmácias e prescritos por profissionais. Ocorre que os medicamentos existentes para tratar essas doenças que eu citei, eles têm algumas limitações relacionadas à própria eficácia, né, terapêutica e também relacionada à toxicidade deles, que muitas vezes induzem o paciente a ter que abandonar ou é necessário suspender o tratamento. Então, nesse processo, a gente tem alguns exemplos de sucesso que a gente tem obtido nesses últimos anos. Há mais de 10 anos nós trabalhamos aqui na farmácia, na pesquisa. Um dos exemplos nós temos duas plantas, o cumaru, que é a Amburana cearensis, e o xambá, que é a Justiça pectoralis, o nome científico, pertencentes ao programa Farmácias Vivas e que, graças ao estudo de todo um grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal do Ceará, hoje nós temos dados científicos que suportam o emprego dessas plantas como auxiliar no tratamento da asma. Então, hoje no Brasil, os programas de fitoterapia públicos disponibilizam o xarope de cumaru e, mais recentemente, nós também desenvolvemos comprimidos à base do cumaru. Os estudos prosseguem. Para concluir esses estudos, faltam acrescentar um pouco mais de estudos clínicos em seres humanos dessas plantas, mas com base na tradicionalidade e dos resultados que nós temos obtidos, ele tem sido utilizado em programas públicos de fitoterapia. Outro exemplo bem interessante que a gente tem alcançado é com um alcaloide extraído das folhas do jaborandi. Pois é, fala-se do jaborandi muito para cosmético, mas na folha do jaborandi também foi isolado um alcaloide que tem mostrado um efeito analgésico comparável à morfina. Então, os estudos estão na fase pré-clínica desses alcaloides e são temas de dissertações e teses dos nossos alunos aqui da pós-graduação. Um outro exemplo em relação à agregação de tecnologias, como a Alice deve ter falado anteriormente para vocês, nós estamos investindo numa molécula chamada eugenol. O eugenol é um princípio ativo que ocorre, por exemplo, no cravo da Índia. Então, aquele aroma que vocês sentem no cravo da Índia deve-se à presença de eugenol nessa planta, tá? Então, o eugenol, ele tem um efeito antimicrobiano e anti-inflamatório bem interessante, mas ele é sensível a altas temperaturas e induz um pouco de irritação dérmica. Para aproveitar as potencialidades do eugenol, nós então desenvolvemos um nano-eugenol. É um nanomedicamento que aí a gente tem conseguido com isso reduzir esses efeitos indesejáveis e essa questão da estabilidade também tem sido melhorada para o eugenol. Em relação aos cosméticos, um dos exemplos promissores nós desenvolvemos uma matéria-prima à base de um produto residual da agroindústria do coco. Ele mostrou um efeito antioxidante bem interessante e que a gente está utilizando essa matéria-prima para a formulação de produtos cosméticos de uso tópico. No âmbito dos alimentos, um dos resultados promissores que nós temos é um extrato seco à base das folhas do jucá, que é uma árvore que acontece aqui espontaneamente na Caatinga, e esse extrato das folhas do jucá tem mostrado um efeito antioxidante bem interessante, com teor de polifenóis que são antioxidantes comparável ao chá verde. Então, daí a gente tem a possibilidade de desenvolver um produto do bioma da Caatinga, gerando oportunidade para o Nordeste competitivo com o chá verde, que tem um mercado expressivo, tanto na indústria de alimentos, quanto na indústria de medicamentos, no tratamento de prevenção de doenças. Bom, gente, essencialmente era isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que toda a equipe está elaborando com muito carinho, que isso motive vocês a prosseguir, a investir nos estudos,
para realizarem seus sonhos. E falando em sonho, um dos sonhos que eu tenho é encontrar alunos do Joaquim Alves aqui na universidade como universitários. Afinal de contas, eu sou ex-aluna da Escola Joaquim Alves e eu tenho um carinho enorme por essa escola. Obrigada. Oi gente, meu nome é Laura, eu sou aluna do Joaquim Alves e hoje eu vou contar um pouco da minha experiência como bolsista do Cefap. Bem, eu consegui essa vaga através do Paulo, diretor da escola que eu estudo, em novembro de 2019. Em fevereiro de 2020 eu ingressei oficialmente lá no Cefap como bolsista. Desde então eu venho acompanhando um pouco da rotina e um pouco de cada processo que acontece no laboratório. De forma mais específica, eu acompanho duas pessoas. O Emanuel, no projeto dele de desenvolvimento de um nanofármaco de eugenol para o tratamento de dermatite, e o Vinícius. O Emanuel, eu acompanho ele nos testes e experimentos que são feitos para comprovar a eficácia do eugenol. E o Vinícius, acompanho ele na parte de cultura das células, ou seja, no cultivo das células in vitro. Ambos os trabalhos exigem muitos cuidados e nesses últimos meses eu tenho aprendido muitas coisas que eu pensei que só fosse vivenciar quando eu já estivesse na faculdade. Tem sido uma oportunidade única e eu só tenho a agradecer à professora Kaline e também ao Paulo, diretor da escola que eu estudo, por me proporcionarem esse momento tão incrível.